Novo Lily Absolu, uma fragrância única, marcante e intensa. La blanche Ophélia flotte comme un grand lys, mais très lentement. Olá, estamos com mais um programa Educa-Ação. Lembrando, onde tem amor, tem cuidado. Antes de iniciarmos o programa, eu quero mostrar para vocês essa linha do coffee. Gente, sábado eu comprei esse Sense. Tá maravilhoso. Tem o perfume, temos o creme, a loção corporal, tá? Tá com uma linha bem gostosa mesmo. E gastando assim, R$ 250, você ganha uma duplinha do Egeu. E quem levar o frasco das embalagens, descartar lá as embalagens vazias na loja, ganha desconto também, tá? Hoje nós vamos conversar com uma mãe, a Rita Souza. A Rita é mãe da Júlia, de 15 anos, e da Luísa, de 11 anos. E ela também vem enfrentando algumas dificuldades em relação a essa pandemia, porque ela, assim como todos nós, teve que modificar completamente a sua rotina. Rita, muito obrigada por aceitar a sua participação no programa. Diego, muito obrigada por estar comigo mais uma vez, né, meu comentarista. Rita, eu queria saber de ti como era a tua rotina antes da pandemia. Bom, em primeiro lugar, eu agradeço o convite, né? E assim, a minha rotina era muito diferente. As meninas estudam em turnos inversos, uma estuda na parte da manhã, outra na parte da tarde, e eu trabalho o dia todo, né? Trabalhava em espaço físico, né? Sou servidora pública, então trabalhava o dia todo. Então nós vínhamos para casa só à noite para dormir. Então, com a questão da pandemia, da gente estar em isolamento, eu estou fazendo home office, né? E as meninas estão tendo aulas pelas plataformas digitais. Começaram, na verdade, para as gurias, a mais velha, que está no ensino médio, começou ali pelo início de abril. Não foi logo de arrancada que começou. Ainda demorou uma semana, duas, até o pessoal se adaptar, né? Então foi difícil porque a gente não conhecia, né, toda aquela dificuldade de se adaptar, né, com a plataforma, com todas aquelas questões. Ainda bem que a gente tem internet em casa, para nós foi um Sim, facilitador, facilita que um a grande pouco, né? facilita, né? Isso nos ajudou, porque se a gente não tivesse internet em casa, não teríamos como, né? Então, elas fazem, a mais velha, que tem mais facilidade, faz às vezes as aulas pelo celular, e a mais moça, que a menina ela tem dificuldades, né? Ela é especial, então a Sim. gente já coloca ela no notebook para facilitar o campo de visão dela, mas a gente tem que estar sempre auxiliando a mais moça por todas as questões que ela tem de restrições, a gente tem que estar junto com ela. Sim, sim. E hoje essa mudança para ti ficou mais fácil, ficou difícil? Como é que tu tens conseguido administrar? Porque além de ser mãe, tu tens os teus afazeres, que tu estás trabalhando home office. Como é que tu fez? Tu estabeleceu uma rotina? Consegue auxiliar as meninas? Ou só coloca elas nos seus horários? Como é que ficou? A gente tem feito assim, ó, elas têm o auxílio mais do meu marido, né? O meu marido no momento não está trabalhando, então a pequena que precisa de um auxílio melhor, mais um acompanhamento mais de perto, né? Ela é auxiliada por ele, né? Porque criança, ela é menor, ela se desconecta, ela mexe num botão, numa coisa ou Sim, noutra quando normal. conexão. Então ele fica sempre ao lado dela, né? O próximo, né? Qualquer coisa ela chama, né? Se perdeu a conexão. E a mais velha não, a mais velha já teve bem mais facilidade, já conseguiu, né, se adaptar bem, até a mais moça vai trocar a plataforma, Ana. Então, a plataforma que a Luísa usa era limitada, tinha tempo lá de 30 minutos, por exemplo. Aí Sim, terminava sim. aquele tempo, tinha que encerrar aquela conexão e começar outra. Então agora eles vão usar uma outra plataforma que tem mais tempo, né, para conexão, então as aulas não ficam tão limitadas.
Mas com certeza, assim, em termos de ganho, Débora, o que que eu posso te dizer? A gente sabe que o momento exige que a gente fique em casa. Então a gente, por um lado, eu acho bom a gente ter acesso a essa opção para não precisar tirar Exato. os filhos. Isso não Sim, tem como, sim. como negar que isso está nos ajudando muito, né? Claro que nos atrapalha no sentido assim, eu tive que me adaptar ao home office, que eu também nunca tinha trabalhado assim, né? É, Também também tive que me não. adaptar. Então a gente teve que, embora eu trabalhe com informática, mas é diferente quando tu está num ambiente de trabalho e quando tu tem que estabelecer esse ambiente em casa. É claro que nem sempre a gente consegue fazer tudo ao mesmo tempo. A gente faz um pouquinho de cada um, atende o filho, para um pouquinho, faz o home office, para o home office, atende alguma coisa de casa, ou é um telefone que toca, né? Então a gente tenta administrar toda a rotina que envolve casa, filhos e trabalho, tudo ao mesmo tempo, porque quando a gente está no trabalho, a gente está só no trabalho, né? A gente se desliga da Exatamente. Nós, filhos. a E em família está casa em casa. exatamente, e estando em casa não, é tudo junto. Então, tem horas que complica bastante, mas a gente está sabendo administrar bem, eu acho até que a gente está conseguindo administrar bem. E tu acha que, eu não sei qual é o número de atividades, como é que tá? São muitas atividades, são poucas atividades, porque tu sabes que essas atividades enviadas para casa, a intenção não é encher a criança, o aluno de conteúdos. A intenção é manter o vínculo, uma rotina, a aproximação da Sim, família, de escola. Esse é o objetivo das atividades, né? Como é que está o sim. nível das tuas? Assim, ó, a Júlia, né, que está no ensino médio, tem se queixado bastante do acúmulo, né? Envio muitas atividades, muitos trabalhos, ela inclusive vai ter uma prova, né? Então, tudo ao mesmo tempo, e eles têm que entregar trabalhos, eles têm prazos, e às vezes vem tudo na mesma semana. Ela não gosta muito que às vezes eles enviam tudo na sexta-feira. Tipo assim, em Ai, vez de sim. irem enviando aos poucos, já cada professor enviando a sua atividade para ela já ir fazendo, porque ela já gosta de receber e já fazer. Então, Sim, eles até porque enviam ensino médio ela já tem um nível de responsabilidade, né? Ela exatamente. já Então, o tem que a ela sua não gosta, organização. que as atividades acabam às vezes chegando tudo de uma vez só, num dia só. Então, que poderia ser mais espaçado ou mais intercalado para ela poder ir, porque isso ela confunde ela, assim, eu acho que é a questão de tudo ao mesmo tempo, né? E a mais moça é o contrário. É como ela assim, ela tá no ensino normal, né? Mas ela ainda não tem a questão da leitura, da alfabetização de um quinto ano. Então, ela Sim, tem atividades direcionadas para ela. A escola já enviou alguma coisa, né? Agora eles enviaram uma outra listagem de exercícios, mas para ela já é mais tranquilo. Eles já não enviam tantas coisas para ela, porque ela já tem uma questão já diferente do conteúdo que é trabalhado com ela, né? sim, Então, sim. para a menor tá um pouco mais tranquilo nesse sentido. A mais velha é que já nota assim esse peso do número de atividades. E como nós falávamos no o professor Gabriel Junqueira, os nossos participantes do programa da aula da semana passada, ele colocou essa questão das atividades, né? O tema ser mandado para casa na sexta-feira, que Sim, é desgastante, é muita coisa, envolve muito. Porque o que é o final de semana? Para a criança estar, indiferente do período de estarmos ou não em pandemia, o final de uhum, semana é para a criança estar com a família, dar uma descansada, poder ler um livro, fazer alguma outra atividade prazerosa. Não que as atividades da escola não sejam, não é isso, mas é uma atividade que para desligar um pouco, né, do compromisso. E então, uhum. justo na sexta-feira, quando chegam um número maior de atividades, que a pessoa tem que estar se envolvendo para que tudo esteja pronto na segunda-feira. E o final de semana dela, como é que é? Né? Exatamente, Está confuso, exatamente. né? Essa, isso, exatamente. O que, tu queres acrescentar, Diego? Não, eu acredito que assim, que tem seus momentos que está confuso, né? Como o próprio professor Gabriel falou e como vocês também estão relatando, porque se a atividade vem na sexta-feira, tudo junto, claro, a maior ainda consegue ter um tempo para se organizar.
mas daqui a pouco a menor não consegue fazer isso, sabe? Mas assim, nós temos que agradecer também que você tem esses recursos, você tem acesso à internet, você tem um computador, você tem o celular. Nós temos que pensar também numa outra parte da população que não tem esses recursos, né? É, Que não tem esse acesso à internet, que não tem esse computador, ou que demanda muitas vezes mais dos pais, porque assim, a criança de educação infantil, eu acredito que ainda a educação infantil está tranquilo, né? Pelo tempo deles, assim, os pais estão entendendo mais, eles já demandavam este cuidado e o educar ainda em casa, mas a criança de séries iniciais, de anos iniciais, ela necessita de uma atenção, né? Uma atenção daqui a pouco na escrita, na própria a dominância dos multimeios, das tecnologias, né? Ela precisa de uma atenção, que nem a tua filha precisa, ela tem um conteúdo adaptado, ela tem uma necessidade, ela precisa de alguém que esteja junto com ela nesse momento. E se teu esposo não estivesse, quem estaria com ela? Porque você está exato. trabalhando home office. Tu entende? Você tem. Sim, Então, quando a gente fala em rotina, ela quebrou a pandemia, ela quebrou a rotina de muitas pessoas, né? Então, a sua, Uhum. sim, você está trabalhando no home office, quebrou a rotina, sim, segue trabalhando. Mas se não tivesse você para auxiliar a menor, né, dos anos iniciais, como ficaria ela nessa situação? Então a gente tem que pensar que tem Pois é. pessoas sim. que estão trabalhando e que os seus filhos daqui a pouco não têm esse suporte e que estão recebendo, os professores estão recebendo conteúdos final de semana também, porque daqui a pouco os pais eles pegam o final de semana para fazer tudo aquilo atrasado. É. Tem pais que não conseguem fazer as atividades. Como a Fernanda falou, tem crianças que não querem fazer as atividades. Não, eles não querem. Hoje eu fui a dentista, fui ajustar meu aparelho agora à tarde, e a minha dentista, eu vou mandar um beijo a ela, doutora Ana Carolina, ela me colocou dessa situação. O menino dela está no primeiro ano em uma escola particular, e o nível de concentração nas crianças é menor, é reduzido, e ele não quer fazer as atividades. Ele tenta, ele vai, ele faz, mas aí o que que ele faz? Ele faz de qualquer jeito, a letra grande, né? O Hum, trabalhinho sai torto, ele não faz com o mesmo prazer, porque a criança não consegue entender como é que o professor está dentro da sua casa, e quem antigamente dava atividade era o professor, hoje é a mãe. Para a criança sim. é difícil esse entendimento. Eu tenho alunos, eu trabalho na rede pública, e eu tenho alunos que as mães estão trabalhando, seguem trabalhando normalmente, fora de casa, e que eles não têm acesso à internet no horário nós trabalhamos dando a aula home office, no online, a criança não consegue acompanhar. Então, nisso, eu tenho duas, três crianças, das duas, somando as duas escolas, que não conseguem. Assim como eu tenho pais também, que o celular é antigo e não comporta esses aplicativos. Hum, Então, uhum. há uma série de situações que as crianças não estão conseguindo acompanhar. E aí entra esta questão do que é, que é mais preocupante, né? Que os pais não precisam ter aquela preocupação, meu filho está atrasado, ou meu filho não sabe. Não, nós temos que olhar que hoje a criança está segura na sua casa. Ela está recebendo atividade, a atividade é com uma finalidade, não é a intenção não é vir reprovar ou aprovar, mas sim manter vínculo escola e família, vínculo a professor e a criança, né? São essas coisas que nós temos que olhar. Como disse o Diego, graças a Deus a Rita, tu tens essas condições, Rita. E me diz uma coisa, as tuas meninas estudam escola particular, elas estudam Sim, na mesma? não, a Júlia, a escola que a Luísa está, a Júlia frequentou até o ano passado, só que a escola ela só tem o ensino fundamental. Então, como ela foi para o primeiro ano do ensino médio, aí ela foi para uma outra escola, mas as duas são privadas. As duas são escolas privadas e a Luísa, ela tem a rotina estabelecida do horário dela na parte da tarde, né? Só que como ela tem a questão do atendimento especial, ela tem aula do AE de manhã. Então a Ah, professora sim, do do AE universo. está dando todo um atendimento para ela todos os dias pela manhã.
ela faz 45 minutos, ela até tá tendo mais tempo de AEE agora do que antes, porque quando a aula era presencial, o AEE era só uma vez por semana. Ela tinha uma manhã que ela ia na escola, né? Ficava 1 hora, 45 minutos lá e fazia atividade. E agora não, a professora está dando aula para ela, bem dizer, todos os dias. E ela é uma. Está sendo muito bom, porque a Luísa tem bastante vínculo com os professores, com os colegas. Então, nesse ponto, eu também tenho a agradecer pela plataforma, porque não deixou ela se distanciar dos colegas e dos Exatamente. professores, que ela tem bastante vínculo. E ela sente falta, a Luísa, para te ter uma ideia, ela é uma criança que não gosta de faltar aula. Ela quase nunca falta aula. Às vezes a gente até fala para ela no inverno: ah, tá friozinho, tá chovendo, quem sabe hoje tu fica com a vovó, né? Quando ela estava com os avós, né? E ela não quer ficar em casa, ela gosta de ir para a escola. Então, quando eles fazem a oração, que é uma escola de irmãs, né? Eles fazem a oração no início das aulas e perguntam as intenções. Ela sempre pede para que o coronavírus passe, que ela quer voltar para a aula. Que É isso que amor. ela quer. Ela realmente Esse é o gosta muito primeiro da pedido dela. sempre, sempre o Ô, mesmo. Ô, Rita, e ela aceitou bem essa questão de ficar em casa? Não. Ela não relutou, ela entendeu Menos, bem. mais ou menos, assim. Agora ela ficou um pouco mais calma, porque assim, ó, os meus sobrinhos estavam aqui comigo até até o fim do mês agora. Então, como os primos estavam aqui, por um lado a gente teve um pouquinho mais de trabalho para administrar, porque daí eram 4 crianças, né? É Sim, que a segunda exato. função ficou um pouquinho mais prejudicada, mas por um lado ela gostava também da função de estar em casa, porque ela sabia que tinha as aulas, mas também tinha a parte dos primos estarem aqui. Então ela Sim, acabou gostando até, acabava não compensando. acabou compensando, ela não sentiu tanto, mas ela sempre fala na escola, ela não esquece da escola, do vínculo com os colegas, com os professores, isso ela sempre teve e não perdeu. Não Ah, perdeu. coisa A mais boa. velha também se queixa também de sentir falta das colegas, das aulas. Como ela falou assim, mãe, é diferente, embora os professores tentem explicar, é diferente tu ter um quadro, o professor tá ali na frente te explicando, tu levanta a mão, tu tem uma dúvida, tu pergunta na hora, ele já resolve aquele problema, né? Então ela diz que, claro, é diferente, né? Então ela também teve que se adaptar, ela também sente essa questão da falta do professor que está ali, que é uma pessoa que sabe o conteúdo e vai explicar que a gente tem dificuldade, né? Muitas vezes de lembrar o conteúdo, que a gente não lembra mais, né? E não Era vai isso dar que eu ia questionar. É, sim, nós temos a total dificuldade, principalmente com a mais velha, que é um conteúdo muito mais avançado e que a gente já ficou para trás, né? O que a gente aprendeu já é meio que arcaico já, no sentido de que a gente também esquece para explicar da melhor forma para eles, né? exato, exato. Ô, Rita, tu me disse, tá, a Luísa, ela estuda à tarde, ela tem atendimento no AE pela manhã, a Júlia estuda pela manhã, e que Isto. horas tu consegue fazer o teu trabalho? Olha, Débora, eu, na primeira hora da manhã, a primeira coisa é ligar o computador. Às vezes nem café eu tomo, tenho que ligar o computador e ver as atividades do trabalho. Conforme eu tenho ali, a gente tem um sistema, né, que a gente acessa e acompanha os chamados, porque como eu trabalho no setor de informática, a gente recebe os chamados por um sistema. Então, se tem chamados pendentes, eu vou atender alguma coisa. Se não tem nada, se está tudo tranquilo, aí eu paro, tomo um café, está na hora da aula, às 10 horas da Luísa, vamos preparar a Luísa para a aula, dar café, ajeitar ela, né? Então a gente tenta organizar, administrar o tempo, mas eu tenho o apoio total do meu marido, né? Porque ele Assim, fica sempre aqui na retaguarda. Se eu não posso, eu estou atendendo alguma coisa do trabalho, ele está atendendo ela, dando café, ou ajeitando o almoço, porque a aula dela começa, a parte da tarde começa às 1h30, né? Mesmo horário que era quando era presencial. uhum, Então, e fora isso, ela tem mais atividade da fono dela, que também começou com uma plataforma sim, há poucos, não faz um mês ainda, a fono voltou os atendimentos dessa forma, porque até então ela parou com os atendimentos da fono, né? Então a gente organizou a fono também depois do AEE, tem um dia que ela tem um atendimento da fono no final da manhã e depois entra na aula na parte da tarde. Então ficou bem atribulado, bem digamos corrido, assim, bem, bem, ficou bem corrido.
bem corrido. Mas ainda bem, e a Júlia te ajuda nesse sentido, não? Sim, a Júlia também nos dá um suporte muito grande, porque ela conhece bem a ferramenta, como ela se adaptou bem. Aquela questão dos jovens têm mais facilidades, né? Já mexem Tem, bastante com as tecnologias, Tem, eles então têm. ela se adaptou. Ela tem bastante facilidade, realmente não teve dificuldade. Então, assim, às vezes a gente tem dificuldade, ela está sempre por perto, ela sempre auxilia a irmã quando a irmã se perde na conexão, né? Ou tem alguma dúvida, a gente está sempre tem alguém dando um suporte para a Luísa na questão das atividades e das aulas em si online. A gente está sempre por perto. Agora, eu vou fazer uma colocação. Em relação a isso, né, eu me lembrei de duas coisas, em dois contrapontos bem diferentes, né? Uma sim. é aqueles professores, né, óbvio, são meus colegas, assim, respeito a todos, mas daqui a pouco fica como só uma gente pensar, né? A gente nunca venceu o conteúdo durante todos esses anos, né? Nós nunca vencemos na escola. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente fala, a gente não vai vencer o conteúdo. A gente nunca foi de vencer conteúdo, até porque as escolas não devem ser conteudistas, por um É, lado. Mas mas assim, nós, professores, estamos de olho, né? Porque nós sim, acabamos nos preocupando. nós nos preocupamos porque nós pensamos assim, não, a criança tem que ver isso, a gente precisa desenvolver isso, precisamos desenvolver essa habilidade, nós pensamos nisso. Só que assim, quando a gente está numa sala de aula e nós temos ali nossos 20, nossos 30 alunos, me perdoem se eu estiver errado, mas quando a gente está numa sala de aula, nós temos nossos 20, nossos 30 alunos, nós temos períodos diferentes, horários diferentes, muitas vezes a gente não consegue atender a todos eles e nem produzir tantos. O que eu escuto de reclamação, muitas vezes das famílias, de outras pessoas, de outras crianças, é que vem muito conteúdo, né, para as crianças de É, anos iniciais e anos finais. É tanto conteúdo e os trabalhos exigem tanto normas de ABNT, sabe? Que muitas vezes as famílias não sabem nem essas normas da ABNT, não conseguem colocar. E por mais que venha explicado ali, todos nós temos dificuldades muitas vezes de interpretar o que está ali. Então, a gente não exatamente. pode se apegar tanto só a essa questão dos conteúdos, né? Aquele monte de atividade, aqueles textos para te copiar no caderno. Eu entendo da prática, eu entendo perfeitamente, mas daqui a pouco é o momento da gente refletir e olhar, porque por trás disso existe toda uma dificuldade. Existe daqui a pouco aquela criança que não faz atividade que nem foi relatado e que a mãe e o pai ficam se estressando ali, mandando a criança fazer atividade, tem que fazer atividade, tem que copiar, eu tenho que te ditar. E esses pais estão deixando de trabalhar daqui a pouco no seu trabalho É, de home office para atender essa criança. E existe o outro lado também, né? E são dois lados da moeda para te ver assim, são só coisas para a gente refletir. O conteúdo são não é reflexões, né? importante, né? Vamos cuidar o que a gente manda para os nossos alunos, é muita coisa. Daqui a pouco vai precisar, quando voltar para a escola, vai precisar retomar tudo isso. Eu acho que é importante ver, sim, mas vamos por partes, vamos com calma, né? Não vamos assim nos amedrontar tanto com isso. E o outro lado é os professores, que muitas vezes nós não temos aquele domínio das tecnologias, né? Porque É, verdade. são muitos aplicativos novos, são muitas coisas novas. E esses dias agora recebi uma mensagem que era assim: era uma professora que ela mandou uma atividade para uma criança. E essa criança e a mãe dela fizeram a atividade, a musiquinha ali, e a criança falou assim: mãe, só 10 minutos de aula? E a mãe olhou para a criança e falou assim: só 10 minutos de aula? Só que do outro lado do quadrinho tinha a professora falando: nossa, eu demorei 4 horas para fazer 10 minutos de aula. Tu entende o outro lado? A questão da empatia, Sim. daqui a pouco de se colocar. A professora não dominava aquilo. E ela ela se reinventou, que nem a gente falou, ela foi atrás, ela buscou e ela fez esses 10 minutos de aula. Mas demorou 4 horas para ela fazer esses 10 minutos de aula. Exatamente. O Uhum. quanto que ela não fez, né? Que ela precisou movimentar, se organizar, aprender, criar, Ler, para conhecer. colocar, Uhum. né? Eu sou uma pessoa que eu tenho muita dificuldade com as ferramentas da informática. Eu faço tudo pelo meu celular, né? Eu recebi meu computador ontem, então
Até quem formatou foi um ex-aluno meu e deixou ele maravilhoso. Então, assim, ó, eu tenho essa dificuldade. As crianças têm, a tua filha, a Júlia, tem essa facilidade. As crianças mais novas têm uma facilidade de movimentar. Mas nós, professores, também temos essa dificuldade. Né? Claro. Não é só Sim, porque eu tenho com um certeza. celular que eu sei mexer, não. Para tu preparar uma aula, né? Ou uma planilha que tem que preencher, ou é um outro documento que tem que fazer. Tudo isso nós precisamos da internet, dessas ferramentas, e que a gente não tem, nós também somos meio leigos nisso, ou semi-alfabetizados na questão da informática, e eu tenho muita dificuldade. Sim. A Somos Júlia um até me pouco relatou, arcaicos, desculpa. a Júlia até me relatou sobre isso. Casualmente, hoje de manhã a gente estava conversando e ela falou: Ah, mãe, eu pena do. Ela tem um professor mais velho, bem mais em termos de idade, né? E ela disse assim: imagina a dificuldade dele para se adaptar com a ferramenta, porque ninguém estava preparado, né? Foi todo mundo pego de surpresa. Alunos, pais, professores, Exatamente. todos, ninguém sabia mexer. Então, imagina o pouco tempo que os professores tiveram também para se adaptar, elaborar conteúdo, se adaptar com as ferramentas e viver com toda essa incerteza, porque a gente não sabe se as aulas vão começar o mês que vem, semana que vem, no segundo semestre, se vai ter aula esse ano. Então, é uma série de incertezas que ninguém sabe o que vai acontecer. É, Né? Então, eu no estava dizendo para primeiro ela, momento, se o ano for perdido, recupera-se a saúde, mas paciência, se não der esse ano, vai ser o ano que vem. A gente já trabalha com essa hipótese, né? Até isso a gente já pensa por não saber o que vai acontecer, né? Paciência, vai ser para todo mundo se tu for pensar por esse lado, né? Aqui, na verdade, É, eu fico assim, depois que eu escutei todas essas questões, assim, a gente auxilia algumas pessoas, daqui a pouco até organizar suas rotinas em casa, né? A gente fala assim, não, mãezinha, acorda, tu acorda qual horário, tá? Então tu faz isso, aproveita e tem um momento para ti também, porque a gente sabe que agora a gente tá num momento de saúde mental. Você falou, né, que a sua filha mais velha fala que sente saudade dos colegas, daqui a pouco de conversar, interagir, o professor escreve no quadro. A gente sabe que essa questão da convivência é muito importante para a saúde mental, né? Essa questão do social. Eu sinto muita falta da minha social, por exemplo, de sair, né? Que nem as minhas colegas me chamavam na época de cursinho, o Soci, lá vai o Soci. Realmente, eu sinto falta da minha convivência social com as pessoas, entende? Eu sinto isso. E as crianças também sentem, os pais também sentem. Então, é necessário que eles tenham um momento para si, só para si. Ó, a criança continuou dormindo, tu levantou uma hora antes, tem um momento para ti, vai ler o teu jornal, vai tomar o teu chá, o teu café tranquilo. Depois, quando despertar a criança, que ela tem que tomar o café da manhã, que ela vai tomar um banho dela, que ela pode brincar, constrói com ela uma rotina. é uma Né? rotina. É Sim, importante. São 4 horas de aula. Não é necessário 4 horas de aula. Gente, senão a gente vai tornar a educação muito maçante. Tem que ser algo é, e, prazeroso, né? A gente tem que dar diversas possibilidades para a criança, diversos materiais. E muitas vezes não é obrigação dos professores ter que enviar isso. A família também tem que pensar que ela tem que ter um livro, um portador de texto, que ela tem que ter daqui a pouco um gibi, alguma outra coisa, né? Que vá despertar o interesse dessa criança. Não é só televisão, televisão, celular, celular, não é só isso. E até eu escutei esses dias agora uma amiga minha que é dona de escola falaram, né, sobre o brincar, que não tem que ter um momento do brincar, porque o brincar tem que ser livre. Né? E eu concordo com ela, o exatamente. brincar tem que ser livre, assim, a criança tem que ter essa autonomia, mas assim, ao mesmo tempo, existem coisas que a gente pode colocar. A criança ela tem que almoçar num horário, ela tem que comer num horário, ela tem que tomar um banho, tu entende? Então, assim, a rotina tem que ser flexível, mas eu acredito que ela tem que existir, sabe? Nem que seja pequena, bem pequena, mas assim, então para os pais que daqui a pouco estão nos escutando, né, os pais que têm essa dúvida, daqui a pouco com as suas filhas também, colocar algumas questões. Ah, hoje tu vai arrumar tua cama, sabe? Fazer combinações, fazer quadros daqui a pouco de combinações, né? Explicar para eles sempre a importância deles estudarem, a importância deles fazerem as atividades, as tarefas, eles tentarem fazer sozinhos, por mais que necessita desse auxílio, né? Que haja essa cumplicidade, que seja verídico, que eles sejam sinceros em falar, ó, mãe, não consigo, ó, mãe, não quero, e que os pais também recorrem aos professores, possam procurar os professores e falar, ó, meu filho não quer fazer,
o que que eu faço, né? Que fiquem à vontade, porque assim, agora eu falo como professora, que nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para ajudar, né? Nós estamos nesse momento, nós não estamos nos afastando de nossas funções e nem de nossas obrigações. Nem queremos, né? Nem queremos, como o professor Gabriel falou, agora é a hora, porque quando a gente manda uma mensagem, a gente não manda para a criança, a gente manda para os pais. Então agora é a hora da gente se unir e que nós possamos ser sinceros, né? Olha, eu estou precisando de ajuda. Tu não é uma má mãe por precisar de ajuda. Tu não é uma má mãe por ficar brava, como disse a Fernanda, né? Tu é uma mãe E, e e nós, uma mãe passa por e isso. eu sou professora e muitos dos conteúdos, principalmente da matemática, eu não recordo, sabe? Eu não lembro nem o nome e não consigo lembrar a fórmula, não consigo lembrar, né? E nós não podemos sobrecarregar as crianças agora, porque nós temos que pensar logo no período pós-pandemia, Isso. né? Porque senão a escola, ao invés de ser um lugar de prazer, para ele hoje pode estar, alguns podem estar vendo a escola hoje como um castigo. Ah, eu estou em casa, mas estou fazendo muito trabalhinho, Só muita coisa, desgastante. desgastante. Então, isso serve para todas as faixas, porque para eles, para o aluno é diferente e está sendo tudo muito novo. Essas mudanças foi tudo muito rápido, nós não tivemos um período, agora nós vamos nos adaptar. Mesmo a escola da Júlia começou em abril, né? Então o que ela fez antes? Ela se organizou, ela se preparou para esse período mais longo. Nós, logo em março, nós já começamos nós trabalhamos até o município aqui de Goiânia, nós trabalhamos de forma presencial até o dia 18 de março, e no dia 19 nós já estávamos encaminhando a atividade para as casas. Então, as crianças já estavam recebendo informação em casa, e nós, da noite para o dia, mudamos a nossa rotina, e aula, e continuamos atendendo, só que nós tivemos o cuidado, a Secretaria Municipal teve o cuidado de nos solicitar que encaminhem atividades, poucas atividades, prazerosas, né? Uma atividadezinha por dia, e aí até agradeço aos meus colegas da escola do São Francisco do terceiro ano, nós fazemos tudo em grupo, nós somos 3 professoras, a Priscila, a Dirce e eu, e nós combinamos junto com a supervisão da escola, todo o trabalho nós fazemos em grupo, porque nós temos crianças que são irmãos, que eu tenho uma das crianças é meu aluno, outra é da outra colega, né? Então facilita para a mãe a recepção das atividades, de saber a questão também do conteúdo, que estão tendo as mesmas atividades, o mesmo assunto, o mesmo conteúdo. Então, isso tudo facilita para que a escola, né, fale a mesma linguagem. E para a família que recebe é mais fácil. Então, essas nossas atividades, elas têm sido atividades curtas, atividades de desafio, charadinhas, poemas, essas coisas mais prazerosas, para que não dê um desgaste futuro, né? E que a escola continue sendo vista com um prazer, um lugar que eu vou para lá para rever os meus colegas, os meus amigos, os professores, receber informação, trocar informações. Para isso que é a escola, né? A sociabilizar. Então, a escola tem que ser vista mesmo como escola e não como um castigo. Sim, com certeza. Sabe que a mais velha, né, que está no ensino médio, trocou a escola esse ano, então ela está se sentindo frustrada porque ela estava com toda aquela expectativa da mudança da escola, eu vou para uma escola nova, e agora aconteceu isso, sabe, interrompeu aquele processo todo de novidade, de conhecer Oi, deu uma trancadinha. não estar tendo contato com os colegas, com a escola Não estou te nova, ouvindo, né? Rita. Então, alô? Eu. Tá me ouvindo? Uhum. Então, tudo isso criou uma Oi, frustração para ela no sentido da mudança da escola, né? exato. E dela não tá podendo viver essa mudança. Ela queria muito, né? Era uma expectativa dela mudar de escola, ir para o ensino médio, né? Se sentindo mais
experiente, digamos assim, né, ou para adquirir mais conhecimento. Então ela falou assim: mãe, as aulas começaram e elas tiveram aula presencial até o dia 17, no dia 18 de março elas já não tiveram mais aulas presenciais, foi exatamente um mês. Eu acho que de Sim. fevereiro, quando começou, até o dia 18 de E março, elas tiveram completou um mês, nós paramos também. um mês, pararam as aulas e ela disse: agora que eu fui para o ensino, né, médio, que eu ia conhecer, toda aquela expectativa, né? Os professores estão fazendo tudo o que podem, a gente vê os esforços deles em tentar minimizar, né, toda essa perda para eles, né, para os jovens principalmente, né, que notam bastante isso. Ainda bem que ela não vai fazer vestibular, mas o namorado dela vai fazer vestibular esse ano, então eles estão, a escola está tentando correr, não correr, mas adiantar o máximo que pode o conteúdo para não prejudicar e eles que vão fazer vestibular no final do ano. Que imagina quem vai fazer vestibular, como é que não E está a ainda tem a situação. questão do Enem. Exatamente, E exatamente. quem não tem Então, acesso a esses materiais, É, como fica? não fica. verdade. Eu vi que no canal 7 tem à noite, tem aulas, ofertam aulas para quem vai fazer vestibular, para quem vai fazer Enem, né? Eu não sei o horário, eu sei que no canal 7 é à noite, mas eu não prestei atenção no horário. Ah, eu vi alguns cursos também que estavam dando cursinhos gratuitos, lives, assim, pra gente se cadastrar de redação, tudo mais, e de, né, auxiliando para o vestibular. Na verdade, tem ferramentas, existem ferramentas. A minha preocupação, muitas vezes, é de quem não tem acesso a essas Quem ferramentas, não tem né? acesso, Quem, exatamente. por exemplo, Esse é o preocupante. eu trabalhei com adolescentes o ano passado, à noite também, e que eles trabalhavam durante o dia, né? E que o EJA, assim, é muito importante falar sobre eles também, e que eles trabalhavam durante o dia e que à noite eles estavam indo para a escola. E a gente sabe que no EJA acontece uma grande evasão escolar, né? Uma das coisas que leva a isto é o trabalho, porque eles conseguem o trabalho e o trabalho muitas vezes exige com que eles saiam da escola, ou eles ficam tão cansados, né, naquele trabalho, naquela rotina de trabalho, que eles acabam não indo à escola. É por isso que acontece, eles voltam para a escola quando perdem o trabalho, porque eles precisam estudar para, né, para ser alguém na vida, que nem eles falam. Então, assim, é complicado. Eles que não têm tempo, Exato. eles que não têm acesso, né? Não só eles, mas diversas outras pessoas que estão nessa situação. Claro que a gente, se a gente for olhar sempre para isso, a gente, né, fica parado. Mas é uma das pessoas que é uma parte da população, uma amostra que eu penso muito, Exato. sabe? Então, assim, quando eu mando minhas atividades mesmo, eu não penso muitas vezes no recurso, né? Você falou, né, Débora, você é professor do terceiro ano. Então, assim, daqui a pouco a professora pede recursos mirabolantes, que daí vai fazer com que a Rita tenha que sair de casa para comprar, né, esses recursos ou adquirir para que possa fazer o trabalhinho. Então, assim, É. nós como prof, a gente tem que pensar nisso, né? O recurso que a gente solicita, vamos pensar no recurso humano, vamos pensar no cotidiano da criança, vamos pensar na questão da vivência, o que ela já teria em casa, o que ela pode Exatamente. utilizar, né? Quando envio as atividades, eu sempre procuro, aliás, eu e minhas colegas, nós do terceiro ano, nós temos esse cuidado que a criança utilize os materiais que ela já tem em casa. Sim. Né? Sim. Às vezes é preferível que tu não faça o trabalho ou que ele saia não de acordo como tu esperava, mas que a pessoa permaneça em casa e não vá buscar aquilo que não tem. Porque se nós estamos trabalhando em função de um isolamento, para nos prevenirmos de algo tão perigoso que é essa pandemia, então é melhor nós evitarmos de fazer, às vezes, um trabalho mirabolante, um trabalho maravilhoso, e deixar ele de lado, não solicitar, para que a criança não precise, né? Ou o pai ou a mãe precise estar buscando coisas que não faz. E o maravilhoso pode ser simples também. As descobertas Exatamente. podem ser simples, não precisa ser cheio de brilho e tudo mais, podem ser simples as coisas, né? Tu pode trabalhar com isso. Exatamente. É uma garrafa PET que tu tem em casa, é o rolinho do papel higiênico, o professor adora essas coisas, é um restinho de Sempre um EVA que a gente monte. atira, Caixa de leite. uma Aham, caixinha de não. leite, Sempre a gente gente. constrói materiais, a gente sempre tem um monte de coisa. Bom, justo aqui nesse espaço onde que eu tô, é o espaço que eu trabalho, né, também, assim. Então, é o espaço onde esse guarda-roupa realmente é para guardar todas essas coisas, sabe? Que eu abro essas portas, assim, Sim, não cai nada dentro de mim porque eu sou muito organizado com isso. Mas, assim, é o meu ateliê, é meu espaço de construção, meu espaço que eu construo materiais para eles e que eu vejo. Então, nem todo mundo tem um espaço para guardar.
Eu fico pensando É, nisso, e eu né? não Nem todo tenho mundo esse tem. espaço para guardar. Nem todo mundo tem espaço pra Eu tenho guardar. guardado no porta-malas do meu carro. Também, não, isso é outra parte que a gente faz. Mas assim, eu fico pensando com o próprio rolinho, que nem você falou, né? A gente pode fazer várias coisas, pode trabalhar sombras com eles também, as formas Exato, as geométricas. sombras, Se a formas gente, geométricas, se tu colocar né? o rolinho aqui ele na luz, tu vê que do outro lado sai a luz, né? E tu pode, conforme tu vai movendo, vai aparecendo a sombra. Nossa, tu pode trabalhar física, tu pode trabalhar a própria sombra da criança, forma, um monte de coisa. Então, assim, A embalagem do ovo, tu pode fazer uma hortinha ali dentro, isso. E tu né? sabe que a própria embalagem do ovo, se você fizer uma horta e você recortar aquele pedacinho e plantar, ele se autodecompõe, aquele do Exatamente. ovo, né? Ou da cartela de papel. O rolinho de papel higiênico também, tu pode molhar ele, torcer, pode plantar ali dentro, quando estiver crescendo, tu pode plantar direto. Então são descobertas que a gente vai fazendo e que isso pode ser utilizado com a criança. E olha o que a gente pode explicar para ela a decomposição da matéria. São É. todas coisas do nosso dia a dia e que ela vai levar pelo resto da vida. Sim, que não precisamos estar buscando nada na rua, É isso, né? Vamos pensar no que a gente tem em casa. E se o pai não tem em casa esse material, né? Não entra em desespero, não sai, fala com a prof, né? Fala, prof, eu não tenho como fazer isso, eu não consigo. Eu acho que é a melhor solução, né? Eu acredito que Exatamente. tendo essa Semana via de passada mão um pai me dupla. mandou, semana passada um pai me mandou uma mensagem dizendo: olha, professor, eu trabalho, ganho pouco, nós não estamos em casa em isolamento, mas eu não tenho condições de trocar de aparelho, então meu filho não tem condições de participar da videoaula. Então, o que que eu vou fazer? Ele, assim como ele, tem outros, né? Mas ele que chegou até mim, então o que que eu vou fazer? Ou na a escola que eu consigo produzir vídeo, fazer videoaula e as crianças um maior número de acesso, nós vamos continuar com as videoaulas. A escola que eu não consigo fazer as videoaulas, vou fazer a videoaula, mas aquelas crianças que não têm acesso, eu vou gravar o vídeo separado de uma maneira resumida e reduzido para que não fique tão pesado também, e vou encaminhar para eles. Eles terão o mesmo atendimento, as mesmas, né? Porém, de uma forma mais acessível, porque aí quando a mãe chega do serviço, ela já pode colocar no celular para a criança assistir. Vai ser às 7, vai ser às 8, vai ser às 10 da noite, não sei, mas a criança vai ter o atendimento, né? Porque nós temos que procurar atender até o simples ao máximo. Nós temos que atender a todos, na verdade, né? E é por isso que nós estamos aqui. Exatamente. Nós vamos honrar o nosso papel, nós queremos atender a todos, né? E uma É. coisa assim que hoje a gente está falando sobre rotina, né, Rita? Eu converso também, eu vejo as minhas colegas profs que são mães e que estão em casa e estão passando pela exatamente a mesma coisa que você está passando, Rita. Exatamente igual, porque elas têm filhos em casas, e elas têm que trabalhar em casa, né? Então elas têm que atender as crianças com a atividade da colega que mandou, da outra prof, né, que mandou para eles. Elas têm que produzir material pros dela e além de tomar conta da casa. Então, Exatamente. porque se a Não, gente. e aí, Diego, entra a questão. A Rita tem duas filhas, né? E Uhum, aí tu imagina a mãe que tem mais, sim. Não, e outra que às coisa, vezes e alimentação. mesmo tem a alimentação, né, o material para aula, tudo isso, né? Então, o que que o programa Educação hoje orienta? Hoje nós falamos sobre rotina, que a pessoa, por mais difícil que seja, estabeleça uma rotina com as crianças, né? Organizar uma tabelinha de horários, alguns combinados, né? Ninguém mais levanta às 8, mas tipo 9 horas, acordar a criança, dar uma refeição, café, né? Logo depois já coloca para fazer a atividade, quem recebe atividade de vídeo, depois se organizar para o almoço, né? E assim ir fazendo, e também que a mãe separe um horário para ela, né? Além do seu trabalho, mas que também tenha um período A para se mãe, o cuidar, pai também, né? O cuidador dessa criança em si. para que Sim. continue como antigamente, né? Que tinha, eu sei que a Rita gosta muito de fazer um tricô, a Rita é minha prima, a Rita gosta muito de Por isso, fazer um não. tricô. E nós hoje, eu pelo menos, eu não consigo mais fazer isso, porque, Não. né? É Não se diferente a rotina.
Fica. Tá Por mais, diferente. por mais que a gente queira tentar fazer o que a gente fazia antes, mas parece que as atividades dobraram. Eu não sei se Uhum. eu tenho essa impressão que Eu tenho eu essa tinha uma rotina, impressão, estou quase com eu certeza. normalmente agora eu não consigo mais fazer o que eu fazia antes. Parece que eu tenho muito mais coisas para fazer. O tempo, quando eu vi, acabou o dia. De onde é que foi parar o meu dia? Rita, a gente não Fala, dá Diego. conta, entende? A gente não dá conta. É isso que eu falo, assim, fiquem tranquilos, porque se vocês não dar conta, né? A gente não tá dando conta, porque você levanta, você tem as meninas pra cuidar, daqui a pouco já tem o almoço pra fazer, porque daí você antes almoçava no seu serviço, ia comer fora, alguém fazia. Agora você tem que fazer o almoço, depois, É, né, tem que limpar, tem que novamente, você tem que pegar as crianças e retomar as atividades com elas e o teu trabalho e tudo isso é em horário paralelo, entendeu? São tudo Exatamente. atividades paralelas que vão acontecendo ali uma do lado da outra. Tu toma uma xícara de café que preparou aqui, mas tu tá atendendo o teu serviço ali. São essas coisas que muitas vezes acaba se confundindo também, ou acaba se indo para outro caminho, que nem você tem a responsabilidade de acordar num horário para trabalhar, mas daqui a pouco tem pessoas que não estão trabalhando, que estão em casa e que estão trocando já o dia pela noite. Que nem nós falamos no programa passado, né? exatamente. Acontece. Sim. E isso destabiliza Zero. quem? As crianças. Porque tem Uhum. crianças indo dormir 2, 3, 4 da manhã. 2, 3, 4 horas da manhã. E Exatamente. tem criança acordando meio-dia, 1, 2, 3 da tarde. Para É, gravar as minhas videoaulas, né, eu faço na madrugada, porque a minha rua é muito barulhenta, é muito situada aqui, então é a hora que eu tenho sossego, é a hora que não vai dar interferência, é a hora que está mais calma, então eu faço na madrugada. Essa é a hora que eu consigo preparar ou colocar em prática as videoaulas. Mas aí tu acorda mais tarde. Sim, aí acordo um pouquinho, não muito mais tarde, mas tipo 9 horas, Uhum. 8h30 horas é a hora que eu acordo, até É, depois a gente porque conversa esse horário. eu tenho que abrir o grupo da turma da manhã para que eles tenham, possam esclarecer dúvidas, eles me chamam, a gente conversa, alguma explicação ou coisa parecida. É a hora que eu abro o grupo do WhatsApp às 9 da manhã e encerro ele ao meio-dia. Assim, e depois às 2 horas eu abro o grupo da tarde e encerro às 5 da tarde o grupo da escola da tarde. Então assim, a gente só se preocupa com isso. Eu não sou a favor de rotina engessada, não sou, né? Não é meu perfil de trabalho, não trabalho isso, né? Mas assim, quem me conhece sabe. Mas ao mesmo tempo, de vez em quando, eu acho necessário a gente ter uma organização. E essa Sim. organização da nossa vida se reflete na vida das crianças também, e vai se refletir nelas na alfabetização, e vai refletir nelas quando elas forem para a faculdade e quando elas forem trabalhar. E Então, eles pegam a rotina muito mais rápido que a gente. Eles com são movidos certeza, com pela rotina. certeza. Esquece um dia de colocar a rotina no quadro, a turma toda grita. Sora, tu não fez a rotina hoje. Sora, tu não falou. Eles A são. Luísa adora rotina. Não, tem A uns rotina que são mais, né, para isso, assim. E eu sempre falo, ainda falei hoje para essa mãe, além dos pais ter, porque assim, agora é o momento que a gente está auxiliando os pais também a serem pais, né? Porque tem, Exatamente. porque tem pais que acabaram tendo dificuldade, ou a criança passou muito tempo na escola e ele não tinha tanto essa vivência e agora está vendo como a criança, nossa, ela fazia isso, nossa, ela faz aquilo. A criança também se aproveita que os pais são pais. Né? Então É, ela se aproveita disso, ela sabe até onde pode chegar com os pais e até onde pode chegar na escola com os professores. Então, muitas vezes, os pais ficam, nossa, mas ele está terrível, ele não me escuta, ele não faz isso, porque a criança, ela aprende muitas vezes o limite de uma forma diferente, né? Então, é a hora, daqui a pouco, de sentar com essa criança e conversar com ela. Ela precisa dessa exatamente. conversa olho no olho. E ela precisa que E a o criança, adulto fale para ela assim: olha, tu pode brincar a hora que tu quiser, tu pode brincar com isso ou com aquilo, tu pode fazer, mas quando eu falar que é para você ir tomar banho, é para você ir tomar o banho, daqui a pouco não é que seja uma obrigação, aquela coisa rígida, mas que ela possa entender que existe alguém ela, ela tem os seus compromissos que ela tem seus diários. compromissos, que ela tem suas referências, né? A quem ela pode recorrer,
né? Que nós temos combinações das atividades, as atividades da escola, elas podem ser feitas. O que tu não quiser fazer, tu fale. Ou daqui a pouco, tem dificuldade, me fale. Eu vou te auxiliar. Deixar a criança ter um momento dela sozinha também, né? A criança ela tem que ter um momento dela sozinha, porque ela na escola ela estava com outras crianças e agora ali ela está o tempo inteiro com os pais, o tempo inteiro sendo vigiada. É muita pressão. Então, assim, essa questão dos espaços também, construir espaços adequados para a criança. Pensa, né? Pensa em qual é o espaço que seria adequado para a criança. Pergunte para ela o que que ela gosta de fazer. Eu sempre falo isso, mas pergunta para ela o que que a criança gosta de fazer, né? É a hora de a gente se adaptar. O programa está muito gostoso de conversar com vocês, mas nós precisamos ir para as considerações finais. Né? O que tu aconselhas de outras mães que estão nos assistindo? Olha, o que eu posso dizer assim, ó, é que é difícil. A gente sabe que todos nós não estávamos preparados para tudo isso, né? A gente torce para que tudo aconteça da melhor maneira possível para todos nós, para as crianças, que não se tenham tantas perdas, né? A gente sabe que é necessário esse momento em função de tudo isso. Eu consigo enxergar isso, e aqui em casa a gente adaptou bem isso, assim, a necessidade de estar em casa, a gente conversa com as meninas sobre isso. O meu marido, a gente tem o mesmo diálogo, né, com os meus pais, a gente conversa com eles, a gente, por que vocês não vêm aqui? Meus pais cobram, né? Vocês não têm vindo, digo, mas é necessário que a gente fique em casa agora. A gente está tentando manter o mesmo diálogo para ninguém sofrer tanto, digamos assim, não ficar cobrando que eu não vou, por que eu não saio. A adolescente, né, que tinha a questão da vida social, festa, a gente conversa, agora não é o momento, né, de ir na casa da amiguinha, na casa, né, fazer festinha, isso agora não podemos fazer. Então a gente está sempre conversando para elas entenderem que, infelizmente, a gente tem, vai ter que ficar em casa por enquanto. Mas a gente sabe do esforço de todos, assim, os professores que estão fazendo de tudo para vencer ou para dar a melhor forma possível que eles puderem. A gente não está aqui na condição de cobrar nada, de exigir conteúdo e semestre. Então, se der, se não der, a gente recupera o ano que vem, ou quando der, né? Mas eu não posso me queixar, porque eu, graças a Deus, tenho os recursos, então eu estou conseguindo e as minhas filhas estão conseguindo. Mas, realmente, como o Diego colocou, tem pessoas que não estão conseguindo, que não têm o acesso que a gente tem. É uma pena, mas vamos torcer para que tudo passe logo. É, verdade. Sabe as minhas considerações, né? Que já tô acostumado. São duas, na verdade. Uma é para os nossos pais, assim, pais, entre em contato com a escola, converse com o seu professor, né? Não entre em desespero se não conseguir fazer a atividade. Fique tranquilo, nós entendemos. É o momento de nós entendermos o que está acontecendo. A gente está conseguindo fazer isso. A gente está passando por um momento difícil, não é fácil, mas estamos aqui para auxiliar, né? Para todos os pais, os professores estão para auxiliar. E para os meus colegas professores, vamos pensar, não estou aqui para julgar ninguém, mas vamos pensar no recurso que essas crianças têm em casa, né? Vamos pensar aonde que a gente quer tocar, aonde a gente quer chegar com essas crianças, né? Vamos refletir sobre isso, porque não somos conteudistas, não vamos ser conteudistas e nem vamos fazer eles saírem de casa para adquirir alguma coisa, para comprar alguma coisa, algum recurso. Mas vamos pensar, vamos refletir sobre isso, sobre o que que seria as nossas vivências, o que que seria o nosso cotidiano, né? Porque é um momento lindo, na verdade, da gente tentar deixar mais leve e deixar a educação atrativa para essas crianças, né? A educação ela é tão linda, na verdade, e que a gente não pode pegar e daqui a pouco transformar ela em algo maçante para essa criança, né? Ou para essas famílias. E que é muito importante nesse momento agora a saúde mental e que cada um tenha um tempo para si, para refletir, para se autoconhecer e para se autoavaliar diariamente, porque é importante isso. Acho que é isso. Exatamente, gente. Essa pandemia nos fez ficar em casa. Então, quem puder permanecer, permaneça. Vamos aproveitar fazendo os nossos trabalhos em casa, da melhor maneira possível. Como o Diego disse, como a Rita disse, está com dificuldade, tanto a família quanto o professor, conversa com a escola, né? As equipes estão preparadas.
preparadas, isso de uma forma geral. Estão preparadas para acolher os professores, acolher os pais, acolher os alunos. Então, as dificuldades vão aparecer, ou seja ela financeira, ou questões de emocionais. Então, a gente está aqui, nós professores estamos aqui para ajudar. E acreditamos que logo, logo isso tudo irá passar. Vamos poder nos reencontrar com certeza, longe dessa pandemia, todos com saúde, voltando à nossa rotina, né, da melhor maneira, uma nova rotina, mas voltaremos. Lembrando sempre, patrocínio das lojas O Boticário, onde tem amor, tem cuidado. Rita, muito obrigada por participar do nosso programa. Diego, muito obrigada por me ajudar Eu a agradeço. participar do programa. Fiquem com Deus e até a próxima. Novo Lily Absolu, uma fragrância única, marcante e intensa. La blanche Ophélia.